Olá, amores da Pro! Nós vamos agora para os nossos 10 minutinhos de realismo com a Protati. Boa noite, sejam bem-vindos. Nós vamos falar um pouco das correntes filosóficas que influenciaram o surgimento do realismo. Ele começa na França com os pensadores do socialismo, né? O Weber, o Marx e o Durkheim. Então, eles pensavam numa forma de melhor organizar a sociedade pós-revolução industrial. E esse pensamento de engajamento social vai reverberar nos romances. Então, a gente tem o Germinal, por exemplo, que é um romance escrito pelo Émile Zola, que traz, né, esse pensamento, essas teorias científicas, cientificistas do período impresso nessa história. Então, um dos principais escritores franceses, que é um dos precursores do realismo na França, é o Gustave Flaubert, que escreve Madame Bovary. Este livro traz, muitas características desse período que eles querem estabelecer, esse novo conceito de literatura. E essa produção, que é do Gustave Flaubert, do Émile Zola e outros escritores literários da França, acabam influenciando a Europa e até o Brasil nesse novo conceito de literatura. A ideia do realismo é se contrapor ao sentimentalismo romântico e imprimir nas obras literárias, filosóficas, científicas, um pensamento mais objetivo, mais claro, menos sentimental, menos, menos místico, Então, eles querem objetividade nas novas produções. Por que isso acontece? Porque junto a essas teorias que estavam sendo desenvolvidas na Europa, o evolucionismo do Darwin, positivismo do Auguste Comte e outras tantas, o pensamento era que era necessário, uma nova forma de organização social, que combatesse a monarquia e o clero, que tinha um pensamento antiquado e muito pautado em questões, ultrapassadas. E aí os realistas, baseados nessas novas teorias, científicas de organização social, de transformação social, começam a pensar a sociedade e a literatura, a produção artística com base nessas teorias científicas e cientificistas do período. Então, vou ler um trechinho do Émile Zola para vocês terem uma ideia do que seria isso. Um dia, a fisiologia nos explicará, possivelmente, o mecanismo do pensamento e das paixões. Saberemos como funciona a máquina individual do homem, como ele pensa, como ele ama, como ele vai da razão à paixão e à loucura. Mas estes fenômenos, estes fatos do mecanismo dos órgãos que agem sob a influência do meio interior, não se produzem externamente, de modo isolado e no vazio. O homem não está só, ele vive numa sociedade, num meio social. Assim, para nós romancistas, este meio social modifica constantemente os fenômenos. Aliás, nosso grande estudo reside nisso, no trabalho recíproco da sociedade sobre o indivíduo e do indivíduo sobre a sociedade. Então, nós falamos muito a respeito disso nas nossas aulas, quando a gente estuda que a arte imita a vida e a vida imita a arte. Então, esse é um conceito que foi defendido por Aristóteles em sua Poética há muito tempo atrás, período da filosofia greco-romana e tal. E aí a gente tem agora, no século XX, esse pensamento, século XIX, esse pensamento que começa a se alterar e se basear em alguma referência, que no caso é o estudo científico. Então, o Zola acredita que o romance pode funcionar como um laboratório, Então, se você coloca situações pré-determinadas, personagens específicas, com características específicas, você terá enredos determinados. E aí, a teoria, por exemplo, do evolucionismo influencia bastante nesse pensamento. Por quê? Darwin defende que sobrevive o indivíduo que melhor se adapta, logo os mais fortes
são os que sobrevivem, os mais fracos entram em extinção, e que nós somos a evolução de uma espécie de primata. Então, em razão dessa teoria, os romancistas, na verdade, começam a escrever seus romances atribuindo características de animais para suas personagens, né? Então, em Portugal, o que dá o passo inicial para o realismo é a questão Coimbra, porque havia, né, um choque de mentalidades, muitos conservadores defendendo ainda a ideia do romantismo, enquanto que os acadêmicos, os jovens que estavam nos centros da construção do pensamento, nos centros acadêmicos, já defendiam uma nova ideia, né, de organização social e de representação, seja artística, filosófica, científica. E aí, por conta disso, a forma de representar as personagens passa a ter essas características pautadas nessas teorias. Então, o determinismo, o positivismo, mais ou menos, defendem que o meio modela o ser e que o homem é um ser animal, instintivo, e que, portanto, ele é mais instintivo do que racional, e por isso precisa ser retratado no romance. Então, vou ler um trechinho do Curtiço, que é uma das obras principais do realismo no Brasil, que diz o seguinte: daí a pouco, em volta das bicas, era um zum-zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Uns, após outros, lavavam a cara, incomodamente debaixo do fio de água que escorria da altura de uns 5 palmos. O chão inundava-se, as mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não as molhar. Via-se-lhes a tostada nudez dos braços e no pescoço, que elas despiam, suspendendo o cabelo todo para o alto do casco. Os homens, esses não se preocupavam em não molhar o pelo. Ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo d'água e esfregavam com força as ventas e as barbas, fossando e fungando contra as palmas das mãos. Veja, ele se refere a pessoas com os termos macho e fêmea, as mulheres que prendem o cabelo no topo do casco e os homens que lavam as ventas e que fossam e fungam como se fossem porcos. Essa atribuição de características de animais para seres humanos é uma forma de um estilo de escrita, né, que foi adotado bastante pelo realismo para imprimir esse reflexo dessas teorias cientificistas de que o homem era um produto de uma evolução de um primata, né? Em Portugal, né, o principal romancista foi Eça de Queiroz, escreveu uma obra esplêndida chamada Os Maias e muitas outras, né? O Primo Basílio, A Cidade e as Serras, outras obras bastante importantes, e ele e o Antero de Quental são os dois principais representantes do realismo, tá? A Universidade de Coimbra foi palco de muitas discussões a respeito dessa temática, e quando você assiste a minissérie que foi produzida pela Globo dos Maias, você tem uma impressão, uma sensação do que foi esse período, do que foi essa efervescência cultural e de como os jovens se engajavam nessas discussões para defender esse novo pensamento. E no Brasil a gente tem o grandioso Machado de Assis, que escreve 2 obras fundamentais, né, que fazem parte da literatura, dos clássicos da literatura brasileira, que são Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. Então, no caso do Machado de Assis, uma literatura extremamente à frente do seu tempo, extremamente, como posso dizer, audaciosa, impetuosa, e que fez coisas notáveis. Em Memórias Póstumas, ele conta a sua vida a partir da sua morte, né, do seu velório. Isso foi uma inovação, e ele é até um pouco soberbo na hora de dizer que se você é um bom leitor, você vai apreciar, mas se você não é, né, a obra não foi escrita para você, né? Pago-te com um piparote, caso você não aprecie a obra. E muitas coisas impressas nessa obra de um tom muito moderno, por exemplo, uma escrita concreta das cenas, né, com alguns diálogos truncados para representar uma situação de amor entre o casal, por exemplo.
extremamente inteligente para o período. E no caso do Dom Casmurro, uma história, né, de um filho que foi prometido ao seminário, que acaba se envolvendo com uma moça enigmática, a Capitu, e por causa desse envolvimento ele acaba largando o seminário e descumprindo a promessa da mãe, e no fim tendo alguns problemas relacionais, e até hoje ninguém sabe se a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho com o seu melhor amigo Escobar. Então, vale a pena vocês, né, se envolverem, se interessarem por esses conteúdos, porque eles são parte da história da humanidade, da nossa cultura, do pensamento, né, realista do nosso país e de Portugal e França, e porque é muito curioso perceber como o estilo de escrita é modificado pelo pensamento que rege, né, os estilos literários. Espero que vocês tenham gostado. Um grande prazer falar com vocês. Beijos da Pro. Até a próxima.